Maior ataque aéreo da guerra. Essa é a matéria que vocês veem estampada na capa com o título Trump, Putin está, aspas, maluco. A gente entende na sequência o que aconteceu, vocês vão ver ao meu lado as imagens que vêm da Ucrânia. Na noite de sábado para domingo, no final de semana, a Rússia realizou o maior ataque aéreo desde o início da guerra contra a Ucrânia. Foram um total de 367 tipos de armamentos aéreos então que vieram, 69 mísseis e 298 drones, o que inclui também o letal drone Shahed, um modelo iraniano, e o Irã, claro, tem sido um parceiro da Rússia em termos de fornecimento de armas ao longo da guerra. Mais de 30 cidades populosas e vilarejos, o que inclui Mykolaiv, uma cidade muito populosa, e também a capital, Kiev. As imagens que vocês veem na tela agora são de cidades por toda a Ucrânia, mas com destaque de Kiev, a capital, e Mykolaiv. Estima-se pelo menos 12 mortos, incluindo 3 crianças e mais 60 feridos. Essas são as informações que vêm do Ministério do Interior da Ucrânia, que ainda afirmou ter abatido 266 drones e 45 mísseis durante o ataque. Ao mesmo tempo, a Rússia também alega que houve um revide e que foram derrubados 110 drones ucranianos durante a mesma noite, incluindo 12 que iam em direção a Moscou. Isso foi o que disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Essa é a segunda ofensiva a quebrar um recorde como a maior ofensiva em 2 dias consecutivos. Esse é o maior ataque aéreo da guerra. No dia anterior, a gente teria falado isso de um outro ataque. 2 recordes quebrados em dias consecutivos após um outro ataque significativo no dia 23 de maio. Autoridades ucranianas e da Europa continuam pressionando por um cessar-fogo de 30 dias, mas já dão pinta, autoridades tanto da Ucrânia e da Rússia, que isso não deve ocorrer. O presidente russo Vladimir Putin, não aceitou interromper as hostilidades até o momento. Zelensky criticou a falta de resposta internacional, mas isso foi antes de alguns dos desdobramentos das últimas horas que a gente vai cobrir na sequência. Agora, de forma interessante, isso trouxe uma aparente mudança de postura do presidente americano Donald Trump. Ele falou mais cedo hoje a respeito do assunto quando perguntado por repórteres e falou o seguinte, vamos lá. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. President, what do you want to do about that? I'm surprised. I'm very surprised. We'll see what we're going to do. What am I going to tell you? You're the fake news, aren't you? You're totally fake. All right, any other questions? I don't like what Putin is doing, not even a little bit. He's killing people. And something happened to this guy, and I don't like it. Algo aconteceu com esse cara e eu não gosto disso. Não foi a única das críticas de Trump, a gente também tem uma publicação dele na rede Truth Social. A gente vai ler juntos um trecho da publicação do presidente americano, onde ele utilizou a palavra maluco para descrever o estado de Putin. Aspas, então, novamente para Trump. Eu sempre tive um bom relacionamento com Vladimir Putin da Rússia, mas alguma coisa aconteceu com ele. Ele se tornou absolutamente maluco. Ele está desnecessariamente matando muita gente e eu não estou falando só sobre os soldados. Mísseis e drones estão sendo disparados contra cidades na Ucrânia sem qualquer razão. Eu sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não só um pedaço, e talvez isso esteja se provando correto. Mas, se ele quiser, isso vai levar à queda da Rússia. Da mesma forma, o presidente Zelensky não está fazendo nenhum favor ao seu país ao falar do jeito que ele fala. Tudo que sai da boca dele causa problemas. Eu não gosto e é melhor parar. Essa é uma guerra que jamais teria começado se eu fosse presidente. Essa é uma guerra de Zelensky, Putin e de Biden. Não é uma guerra de Trump. Eu só estou ajudando a apagar esse enorme e horrível incêndio, que começou através de imensa ou execrável, talvez seja uma palavra, nojenta é outra tradução, incompetência e ódio. Isso foi o que Donald Trump postou nas suas redes sociais, imensa incompetência e ódio foram as palavras que ele utilizou. Isso tem um quê a mais e alguns outros motivos periféricos desse assunto que aumentam os motivos, aumentam a lista de razões pelas quais isso pode causar desgaste. Para começar, hoje é o Memorial Day. Nos Estados Unidos há o Dia dos Veteranos em novembro, mas há também o Memorial Day. Enquanto o Dia dos Veteranos é em honra aos veteranos vivos das guerras dos Estados Unidos, o Memorial Day, e a gente acompanhou uma cobertura especial hoje mais cedo por volta do horário do almoço aqui, fiz tradução simultânea. O Memorial Day comemora a vida e traz luto à nação pela morte dos soldados, pelos soldados que faleceram em batalha. Vale a pena a gente acrescentar que, de acordo com uma publicação russa no Telegram,
Entre as pessoas que morreram ontem está um americano, Jonathan Andrew Paisley, que era ex-fuzileiro naval e se juntou às Forças Armadas de Kiev em 2024 para lutar contra a Rússia. E isso foi divulgado justamente nesse Memorial Day. Pelo menos 50 americanos já morreram desde o início da guerra, a maioria ex-militares americanos que lutavam como voluntários na Ucrânia. E enquanto, sim, eles estavam deliberadamente lutando pelas forças armadas de um dos lados, de um dos beligerantes dessa guerra, não deixam de ser americanos, e é mais uma notícia que vem hoje. Além disso, a gente tem o seguinte: isso são alguns dos prisioneiros de guerra que estão voltando da Rússia para a Ucrânia. Houve uma troca de prisioneiros de guerra, a maior desde o início da guerra. Esse bombardeio, esse ataque aéreo a Kiev e a outras 29 cidades da Ucrânia aconteceu horas antes da terceira e última troca de prisioneiros entre Moscou e Kiev. Isso tudo é parte de um acordo firmado na Turquia. O bombardeio aconteceu horas antes da troca dos prisioneiros, o que, claro, também não manda um recado positivo quando se fala de esforços para chegar a um cessar-fogo. Esses prisioneiros vieram como resultado de um acordo na Turquia. Vocês vão lembrar, a gente cobriu como há mais ou menos 2 semanas atrás, foi dia 16 de maio, houve um encontro na Turquia. Depois de muita conversa e muita expectativa de que não só o próprio Vladimir Putin pudesse estar lá cara a cara com Zelensky, mas que Trump pudesse participar, ele que estava em viagem pelo Oriente Médio, a coisa toda caiu por terra. Não foi gente nem a nível ministerial e o que era esperado como uma possibilidade de diálogo direto entre os líderes. E mesmo a chegada de um cessar-fogo, bem, isso desmoronou, não foi nada disso, e o que se conseguiu foi um acordo para a troca de prisioneiros. Mesmo depois do fracasso daquela reunião, houve então esse bombardeio horas antes de ser concluída essa troca de prisioneiros, e algumas fontes na Ucrânia dizem que nem todos os prisioneiros foram entregues, o que também traz aí algum desconforto. Além disso, ao longo dos últimos dias, a gente tem mais pronunciamentos. Depois de Trump ter falado há uma semana atrás com Vladimir Putin por telefone para tentar colocar as coisas nos trilhos quanto a um processo de paz, e ter dito que depois do telefonema dele as coisas caminhariam nesse sentido, a gente tem as seguintes informações, todas vindas depois do telefonema da segunda-feira passada. O vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Serhiy Kyslytsya, afirmou numa entrevista no sábado que a equipe de negociações russa reiterou ser categoricamente inaceitável um cessar-fogo incondicional. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou no dia 21 que Moscou não tem interesse em um cessar-fogo, afirmando que não queremos mais isso, que eles não querem mais uma abordagem. Vamos então chegar a um cessar-fogo para ver. Aqui a matéria da Agência Estatal de Notícias da Rússia, a agência TASS. Eles têm a versão em língua russa e em língua inglesa. A em língua inglesa, claro, tem normalmente um recado mais para a comunidade internacional, e é isso que vem à tona aqui. A Rússia não deve aceitar trégua, e daí a gente vê como uma abordagem para a Ucrânia. Isso foi o que disse o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, no dia 21. Não queremos mais isso. Essas são as aspas do primeiro-ministro, melhor dizendo, do ministro das Relações Exteriores da Rússia. Ainda segundo uma fonte do gabinete do presidente ucraniano, a delegação russa exigiu que a Ucrânia se retirasse das regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. Embora a Rússia não controle totalmente nenhuma dessas, essa seria uma das exigências inaceitáveis para a Ucrânia. Claro, há ainda muitas outras coisas onde as duas partes discordam. Mesmo a Ucrânia que deseja entrar na OTAN ou deseja outros tipos de garantia de segurança, se não a membresia da OTAN, uma devolução de armas nucleares que o país cedeu em 1994, quando do infame Memorando de Budapeste. Agora, enquanto a gente fala dessa reação, enquanto a gente fala desse desgaste, tudo isso constrói um cenário que leva ao que a gente cobra na sequência. Uma mudança de postura que vem não só por parte dos Estados Unidos, mas em coordenação com também outros parceiros da Europa. Trump havia sinalizado mais cedo que poderia impor novas sanções e rebateu uma crítica de Zelensky pedindo ação da América e de outros países, afirmando que aquela era uma guerra de Biden. A gente leu na publicação exatamente o que Trump disse. Mas agora parece que a medida veio. A gente tem uma publicação aqui ao lado, e isso é o que foi publicado nas redes sociais no X, do Bundeskanzler, significa o chanceler, aquele que lidera o governo alemão, Friedrich Merz. Ele anunciou que a Alemanha e seus aliados suspenderam as restrições de alcance das armas enviadas à Ucrânia. Ele falou isso tanto num evento hoje mais cedo, quando entrevistado, e também reiterou nas próprias redes sociais. A publicação que você vê está aqui ao lado. Essa medida permitirá que a Ucrânia se defenda atacando instalações militares dentro do território russo com armas cedidas por Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha. E isso é uma coisa que muda bastante o cenário, tanto no campo de batalha quanto em termos da postura diplomática. Muitas das armas cedidas por esses países, que permitiram à Ucrânia continuar na guerra por esse tempo, por esses mais de 3 anos agora, bem, muito disso vinha com restrições.
uso defensivo só dentro do território da Ucrânia, que não seja utilizado para ataques em território russo. Bem, depois do que aconteceu hoje, tudo isso cai por terra. A gente tem as palavras aqui do Friedrich Merz, hoje mais cedo ao ser entrevistado num evento. Aspas para ele. Não há mais limitações quanto ao alcance, nem por parte do Reino Unido, nem da França, nem nossa, e tampouco dos Estados Unidos. Ele assumiu o cargo no início do mês e o governo anterior de Olaf Scholz, até há uma coalizão entre os partidos de ambos, mas o governo anterior liderado por Olaf Scholz apoiava a Ucrânia, mas evitava enviar mísseis de longo alcance como os Taurus, com receio de agravar tensões com a Rússia, que é uma potência nuclear. E claro, Kaliningrado, um enclave russo no meio da Europa, teria como acertar com mísseis de médio alcance Berlim e outras cidades da Alemanha. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, depois disso, foi falar com a imprensa e trouxe o seguinte. Ele classificou a decisão como perigosa. Segundo ele, se essas medidas forem realmente adotadas, as palavras do Kremlin são as seguintes. Elas vão totalmente contra os esforços russos para alcançar uma solução política e contra as tentativas que estão sendo feitas nesse sentido. Bom, parece que depois, com que a questão da força veio à tona, as palavras vindo do Kremlin mudaram um pouco. Ele também tentou minimizar, Dmitry Peskov, esse porta-voz do Kremlin, esse porta-voz do governo russo, tentou minimizar as declarações de Trump, dizendo que o presidente americano estaria passando por um momento emocional. Temos as palavras que vêm, então, de Moscou, essa é a posição russa. Dmitry Peskov disse, esse é um momento marcado pela sobrecarga emocional de absolutamente todos e por reações emocionais. Ele também afirmou que a Rússia está, novamente ele falando, realmente grata aos americanos e pessoalmente ao presidente Trump pelos esforços para levar Moscou e Kiev à mesa de negociações. Bem, do dia 21 para cessar-fogo fora de questão e a abordagem trégua e a gente vê é inviável, para o pronunciamento de hoje uma diferença também na posição de Trump, agora com palavras muito mais duras e mesmo com medidas relacionadas ao uso da força na Ucrânia. Bem, o impacto da guerra é tremendo. Trump vive falando do número de mortos e que a cada semana ele aumenta. A gente tem aqui, eu pedi que a nossa apuração trouxesse algumas imagens, e isso é um mapa da quantidade de ataques de drones em azul. Diferentes tipos de ataque estão coloridos em diferentes cores nesse mapa. Isso é compilado por uma organização chamada ACLE Data. ACLE Dados seria a tradução do nome da organização em português, uma sigla e a palavra dados. E eles também fazem esse mapeamento, tentando trazer as notícias para pontos no mapa e ajudando a entender melhor esse cenário. Esse é, afinal de contas, o evento mais disruptivo e o maior conflito terrestre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo um relatório divulgado pela ONU em fevereiro, o custo total para a reconstrução e recuperação da Ucrânia é de 524 bilhões de dólares na próxima década. Isso é cerca de 2,8 vezes o PIB nominal estimado para o país, para a Ucrânia em 2024. Tudo que a Ucrânia produz durante 3 anos teria que ser destinado. Claro, isso é só um cenário hipotético, impossível que um país deixe de produzir, por exemplo, comida para reconstrução, mas, hipoteticamente, seriam 3 anos, trabalhando única e exclusivamente na reconstrução, tudo que se produz destinado a isso, para que fosse viável. Na outra ponta, existe uma questão de segurança alimentar global. Afinal de contas, com minas na terra, com os aços pesados que caem nas fazendas, a Ucrânia é um grande produtor de grãos, e isso tem também impactos para a cadeia de suprimentos global. Mas enquanto há um desafio interno ali, eu quero que a gente volte agora e fale a respeito do que isso significa também para a questão com o presidente americano Donald Trump. Trump enfrenta um revés diplomático, algo que é um obstáculo para a política que ele vinha adotando na Ucrânia nesse incidente. Mas quando a gente vê as entrelinhas dessa matéria, isso vem junto de alguns outros fenômenos que também criam para Trump um cenário de revés diplomático. A gente vai passar por o que esse incidente significa e mais alguns outros que compõem esse panorama de desafios para Trump na diplomacia que ele vinha levando com alguns países no exterior. Então, vamos lá, é parte de um panorama com outros desafios. Desde o telefonema de segunda-feira passada para cá, há todo o cenário que a gente descreveu em termos de desgaste com a Ucrânia. Mas, para além disso, a gente tem o seguinte. Isso é uma matéria da Iran International, uma mídia especializada que lida com o Irã. Mas a coisa repercutiu amplamente. O líder iraniano está falando a respeito desse assunto. Basicamente, ele disse que o Irã pode tolerar mais sanções sem conversas com os Estados Unidos. Ele falou, a gente não vai morrer de fome. Os Estados Unidos têm negociado com o Omã, país do Golfo Pérsico, como intermediador, a respeito de como chegar a um acordo nuclear, como fazer de tal forma as conversas para que o Irã não tenha urânio enriquecido, para que eles parem com o enriquecimento de urânio e parem de rumar ao que poderia ser o potencial de construir uma bomba atômica, certo? Agora, Trump vinha dizendo que as conversas com o Irã eram muito boas, houve uma negociação em Roma, já são mais de 4 rodadas de negociações,
Porém, o Irã respondeu que não aceitará suspender temporariamente o enriquecimento de urânio para fechar um acordo. Eles descartaram a possibilidade de um pacto provisório e, ao fazê-lo, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian minimizou as consequências de uma resposta americana. A gente tem aspas para o que vem da liderança iraniana. Ele disse o seguinte, aspas, não é como se morrêssemos de fome se eles se recusarem a negociar conosco ou impuserem sanções. Vamos encontrar um jeito de sobreviver. Trump ameaçou o Irã não só com sanções econômicas, mas também com bombardeios, caso não haja um novo acordo nuclear. Em Roma foi a quinta rodada, eu falei mais de 4, estava então na quinta. Ainda se aguarda a possibilidade de uma sexta rodada de negociações, mas com essa declaração, o Irã não parece disposto. E a mesma coisa foi ecoada hoje, não só pelo presidente, mas pelo ministro das Relações Exteriores, onde eles falavam que era uma linha vermelha a questão do enriquecimento de urânio. O Irã alega que quer urânio para fins civis, mas, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, eles estão enriquecendo urânio muito além do necessário para fins pacíficos, para fins civis, com a conclusão estratégica dos Estados Unidos, sendo que eles rumam para a construção de uma bomba atômica. Agora, esse é um regime que em 79 sofreu um golpe de Estado, foi instaurado em 79 como a República Islâmica do Irã. E é um regime que tem descrito Israel como o pequeno demônio e os Estados Unidos como um grande demônio. Radicalizados, eles financiaram o terrorismo por todo o Oriente Médio, Hezbollah, Hamas, Iêmen, os Houthis lá no Iêmen, e outros grupos, todos financiados pelo regime iraniano. A bomba atômica seria também uma coisa que mudaria drasticamente a geopolítica no Oriente Médio, e é uma preocupação premente da Casa Branca. Agora, outro desafio que vem para Trump. Mas não é só isso. Um outro revés para o presidente americano no final de semana. No Oriente Médio, Trump fez uma visita citada como histórica. Ele passou por Arábia Saudita, Emirados Árabes, pelo Catar, fechando acordos em cada um dos países. Mais ainda, com discursos ele marcou uma mudança na política estratégica dos Estados Unidos para a região. Ao invés de falar sobre questões como mudança de regime ou imposição do modelo americano, ele falou reiteradamente, de forma elogiosa, sobre aquelas pessoas, os líderes, e sobre como o nacionalismo árabe tinha contribuído para a construção de prosperidade no Oriente Médio. Não falou sobre mudança de regime e criticou mesmo posturas anteriores dos Estados Unidos. Fez isso também de tal forma onde ele oferecesse os Estados Unidos como um parceiro alternativo à China, que não pedisse mudança de regime e que pudesse se apresentar como alguém a ser visto como mais vantajoso e não um aliado a ser tido com a condição de mudanças ou de que aqueles países rumassem à democracia, certo? Discursos históricos, uma visita histórica de Trump. Agora, existe um desafio quanto à Arábia Saudita. Os Estados Unidos têm um compromisso antigo com Israel, que talvez impeça um acordo de 142 bilhões de dólares com a Arábia Saudita de progredir. Ele foi anunciado com grande destaque durante a visita de Trump, e a ideia era que houvesse o fornecimento de material bélico, mas se caças F-35, uma possibilidade discutida, estiverem na lista de negociação, isso pode ter um obstáculo legal. Os Estados Unidos têm um compromisso com Israel, dizendo que é necessário haver superioridade militar qualitativa para Israel no Oriente Médio, o que limitaria a transferência de armas avançadas a outros países para preservar a vantagem de Israel na região. Em meio também a algum tipo de atrito no relacionamento com Netanyahu, ele não visitou Israel na primeira viagem. Ele fez uma viagem muito parecida no primeiro mandato, visitando Israel, dessa vez não visitou, em meio a muita controvérsia quanto à questão da faixa de Gaza. Também conseguiu a liberação do último refém americano, sem passar necessariamente por Israel. Israel soube através da inteligência e da mídia. São alguns atritos citados no relacionamento e que também compõem esse panorama. Então, em meio ao que a gente descreveu na Ucrânia, também alguns pontos que apresentam desafios diplomáticos de como Trump deve lidar com a política externa seguindo adiante. Com Putin ele mudou de postura e se coordenou com a Europa em uma medida que certamente traz um impacto maior no campo de batalha. Como isso vai se desdobrar quando a gente fala de Irã e do equilíbrio de forças no Oriente Médio, a gente aguarda para ver. Fica aí a questão então.